Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Israel. Tava falando aí, né? Nesse instante, perturbando aí pelas páginas. Beleza? Mas eu vou mandar aqui nesse vídeo aqui as páginas, tá certo? Então, pessoal, hoje a gente vai falar num assunto que ele é um pouco curto, tá certo? Então, vai ser bem rapidamente. A gente vai falar bem rapidamente sobre ele. Que assunto é esse? Hoje a gente vai falar um pouco sobre, né, a formação das centralizações europeias, tá certo? Oh, desculpe aí. A formação das monarquias centralizadas europeias. E mandaram ali uma mensagem ali e eu me distraí, mas vamos lá. Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Se cuidando. Vejo aí os Instagrams, todo mundo aí dentro de casa, stay home. Tem que ser assim mesmo. Parabéns. Mas vamos entrar no nosso assunto aqui hoje, pessoal. A gente vai falar sobre um assunto que ele é um pouco curto. Nessa primeira parte ela vai ser um pouco curta, que é a formação das monarquias centralizadas europeias. E claro, né? Não sei se vocês lembram de mim ainda, mas está aqui meu nome, professor Elton Dantas, e a gente vai falar sobre história, tá certo? Então, para a gente entender um pouco como é que essas monarquias se criaram, a gente vai ter que voltar um pouquinho, como sempre, né? Para a gente entender a história, a gente tem que olhar o antes, o durante e um pouquinho do depois, às vezes, né? Para a gente entender como aquilo ali vai se juntando. A gente vai falar das monarquias da Europa. Então, se a gente olhar para esse mapa aqui, certo? A gente vai ver que a Europa ela vai estar nesse lugar aqui. Isso aqui é a Europa, certo? Então a gente vai estar falando especificamente dos acontecimentos que ocorreram nessa região. Então vamos dar uma olhada. Se a gente olhar para a Europa, a gente vai ver que a Europa do século até o século IV, ela vai ter essa divisão aqui. Ela vai ser unificada, que a gente poderia chamar de unificada. Quase toda a Europa aqui, ó, se a gente olhar, ela vai estar sobre o comando de uma única pessoa, vamos dizer assim, de um único governo. Toda essa parte aqui vai fazer parte do chamado Império Romano Ocidental. A gente vai ter essa outra parte aqui, né, que é um pedacinho da Europa, mas no geral mais parte da, da Ásia, né, que vai ser a chamada o Império Oriental, né, o Império Romano Oriental. Mas a gente vai se focar nessa região aqui da Europa Ocidental. Como eu disse, nesse período, até o século IV, mais ou menos, século V, a gente vai ter um Império Romano extremamente unificado. Porém, com o passar do tempo, as invasões bárbaras, né? Ou seja, povos que vinham principalmente do norte, por diversos motivos, né? Os nórdicos aqui começaram a pressionar a Europa e começaram a tomar posse, né? Começaram a entrar dentro do território europeu, né? Chegando até aqui quase ao sul da Europa, né? Tomando toda essa região. E essa invasão europeia, bárbara, né? Que os romanos chamavam de bárbaros, porque não falavam a língua deles, reconstruiu essa ideia de Europa, né? Com o passar dos anos, essas invasões fragmentou, né, essa sociedade. Então, o que era uma coisa só anteriormente, que havia um único governo, uma centralização, passou a ser fragmentada. Né? A gente vai ter nesse período aqui uma fragmentação dos poderes políticos e militares. Então a gente vai ter vários líderes, né? A gente vai ter o líder aqui do reino anglo-saxônico, a gente vai ter o líder aqui dos ostrogodos, dos búlgaros, dos visigodos, dos suevos. Vários povos, né, vão criar os seus, vamos dizer assim, os seus reinos, né, as suas tribos, e vão implementar poderes militares e políticos diferentes.
Nesse período, ó, quando a gente olha aqui para o século IV, a gente vê que a Europa tinha aproximadamente 40 mil pessoas, né, na região. Quando a gente vai ter as invasões bárbaras, aí, óbvio, vai ter guerra, vai ter problemas, vamos dizer assim, problemas de saúde, né? Algumas crises, se eu não me engano, a crise da varíola, né? A gente vai ter aí, que é um vírus, né? A gente que está vivendo aqui, um período de vírus, né? Eles também vão passar por isso. E aí a gente vai ter uma queda do número de pessoas que viviam na Europa, vão morrer, né? Então a gente vê aqui que a gente vai ter uma queda de 40 mil pessoas aproximadamente, entre 30 e 40 mil pessoas, a gente vai passar para menos de 20 mil pessoas. Ou seja, a gente vai ter uma queda. Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma fragmentação. Vários pedacinhos do que era uma coisa só unificada. E dentro desses pedacinhos a gente vai ter também mais pedacinhos. Esses governos aqui, o reino dos francos, por exemplo, o reino dos anglo-saxões, ele também era multifacetado. A gente vai lembrar que nesse período a gente vai estar vivendo a chamada Idade Média. Eles estavam vivendo a Idade Média. E nessa Idade Média, apesar da gente ter a figura de um rei, o rei dos francos, né, o rei dos ostrogodos, mas dentro desse reino a gente ia ter vários dos chamados feudos, né? Então se a gente pegasse aqui a França, ela ia ser também toda picotada de pequenos feudos, né? Pequenos grupos que eram comandados pelos chamados senhores feudais, né? Isso na queda aqui, o período aproximadamente entre 600 e 700, século VII, século VIII. Só que esses, vamos dizer assim, esses feudos começam a se estabelecer. Aí, nesse período, a Igreja Católica vai começar a ganhar força, né? Que já tinha se desenvolvido bastante durante o Império Romano. Aí ela vai ser, vamos dizer assim, o que unia a Europa nesse período era uma unificação religiosa. A maioria das pessoas começava a seguir o catolicismo, né? Começava esse catolicismo a ter força, até se estabelecer aí, né, no ano 1000, né, já aqui depois de ter um crescimento do número de pessoas, já no ano 1000 a gente vai ter os reinos que já tinham se estabelecido. Porém, ainda continuava uma determinada fragmentação, porque os reis, apesar de controlar uma área vasta, como a gente pode ver, né, como aqui o Império Sacro-Romano-Germânico, né, que a gente tem aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, tem aqui nessa região aqui, opa, foi mal, a gente tem aqui nessa região aqui o Sacro Império Romano Germânico aqui de azul. Apesar de ter esse império tão vasto, o controle que ele tinha era dividido por vários poderes menores dos senhores feudais. Então, o controle que ele tinha era razoável. Porém, a partir desse período aí, a gente vai ver gradualmente essa fragmentação começar a deixar de existir. Então a gente vai começar a perceber lentamente, porque vão ser aproximadamente 1000 anos, ou seja, desde esse período aqui, por volta de 600, 700, até se estabelecer aqui em 1500 mesmo, com força, né, quando a gente vai ter uma população bem maior, essa centralização dos estados europeus, que é isso que a gente está percebendo. E o que é que vai acontecer para levar a essa centralização do estado europeu? Primeiro, a gente tem que perceber que existiam alguns poderes, né? Algumas pessoas que tinham poder nessa sociedade. Primeiro, como eu já tinha destacado, né, a figura aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês, esses caras que eu estou pintando, a figura da Igreja Católica. Então a Igreja Católica era extremamente poderosa, vai se tornar uma das maiores proprietárias de terra do período medieval, né? O chamado clero, né? E junto com esse clero,
a gente ia ter crescente a burguesia, que eu não vou ter aqui, mas anotem aí, burguesia, né? Então a gente vai ter aqui a burguesia crescente e o rei também, que vai começar a aparecer como uma figura de cada vez mais importância. E os senhores feudais, que antes eram extremamente poderosos, vão começar a perder força. Mas o que, que vai causar essa mudança? Por que os senhores feudais, que antes tinham bastante força, vão começar a perder essa força? Primeiro, era um bom negócio para a burguesia que houvesse uma centralização dos poderes. Ia ter uma só lei, um só rei e uma só moeda. Mas por que isso era bom para a burguesia? Vamos pensar aqui, deixa eu voltar aqui um pouco. Vamos pensar aqui no nosso mapazinho aqui, certo? Então vamos imaginar que eu sou um burguês que, sei lá, pesca bacalhau aqui na minha costa aqui, né? E aí eu preciso pegar e vender o meu bacalhau para alguém que more lá no norte da Europa, aqui, certo? Eu vou ter que sair percorrendo dessa região até essa outra região para vender meu bacalhau por aqui. Só que toda vez que eu passasse por dentro de um feudo, eu teria que pagar um determinado valor. E aí, isso tornaria o meu comércio, a minha venda de bacalhau, cada vez com menos lucro, porque eu teria que pagar passar por dentro de vários feudos e estar pagando tributos para passar por dentro desses feudos. Então, para a burguesia era importante que houvesse uma só lei, porque aí eu só pagaria quando eu passasse de um estado para o outro, de um rei para o outro. Esses impostos diminuiriam e o meu lucro aumentaria. Outra coisa também que ajudaria bastante era a questão da unificação da moeda. Durante a Idade Média havia diversos tipos de moeda diferentes. Isso era ruim para a burguesia. Ele tinha que estar ali todo o tempo trocando um tipo de moeda por outro. E aí ia ter pesos diferentes, ia ter valores diferentes, e tudo isso atrapalharia o comércio. Mas foi só essa vontade da burguesia junto com essa vontade do rei para enfraquecer os senhores feudais que fez os estados se unificar? Não. A gente vai ter também a chamada crise do feudalismo. E o que é que vai causar essa crise do feudalismo? Praticamente o ataque, vamos dizer assim, dos cavaleiros do Apocalipse, né? Então, para quem não conhece, os cavaleiros do Apocalipse são a guerra, a peste, a morte e a fome, né? Então, durante a época feudal, que causou essa crise, os servos vão passar praticamente por tudo isso, né? Eles vão enfrentar a peste negra, um período de muita fome, que ficou conhecido como a Grande Fome, e um período de guerra que durou mais de 100 anos. Uma guerra que vai ter um dos seus dois principais protagonistas, a Inglaterra e a França, né? Então, uma guerra que durou muito, castigou muito a Europa e que gerava revolta desses servos constantemente contra os senhores feudais. Então a gente teve aí, como eu coloquei, a guerra, a fome e a peste, né? Além disso, a gente ia ter a peste negra, né? Que matou centenas, milhares de europeus, né? Nesse período. E eles, com esses problemas, todo esse sofrimento, toda essa desgraça que eles viviam, eles acabavam se revoltando como senhores feudais. E essa revolta fez com que os senhores feudais precisassem de uma ajuda mais forte para deter eles. E quem é essa ajuda que eles vão buscar? O rei. Então eles vão até o rei,
pede ajuda e aí vão cedendo os poderes que eles tinham com o controle de determinada região em troca desse poder bélico maior que o rei poderia dar. Eles se juntavam com essa figura, né? E uma figura simbólica também. Então se juntavam com eles para poder deter, né, essas revoltas dos servos causadas por essa chamada crise do feudalismo. Então, esse problema vai gerar uma centralização, né? Como eles vão buscar a figura do rei, vai gerar uma centralização e a criação do chamado Estado feudal. Os nobres, os que antes eram guerreiros, dessa nobreza guerreira, né, vai começar a se tornar uma nobreza que está dentro das cortes. Não vai mais guerrear, vai trocar esse poder do rei por estar dentro das cortes. E os reis também, nesse período, vão começar a criar milícias, ou seja, milícias não, criar soldados pagos pelo dinheiro. E aí entra a questão da burguesia. A burguesia não estava crescendo, enriquecendo, se desenvolvendo, pagava os impostos, né, altos, bancava esse Estado grande, né, e forte, com um exército profissional, né, e enquanto isso os senhores feudais, essa nobreza que antes era guerreira, agora se torna uma nobreza cortesã, uma nobreza que vive só da pompa, do luxo e de muita riqueza e de estar ali perto do rei, bajulando, em troca, né, de ceder aqueles pedaços de terra que antes era do seu controle e passa ao controle do rei. Certo? Então, pessoal, no geral, sobre essa centralização, a gente vê que passa de um Estado centralizado até um Estado novamente, vamos dizer assim, fragmentado e depois centralizado de novo. No geral, pessoal, é isso que eu queria falar, tá certo? Eu vou passar aqui uns exercícios para vocês, cadê? Esses aqui, tá bom? Página 27, questões 1, 2, 3, 4 e 5. Na próxima aula eu respondo elas antes da gente entrar na aula. Então, valeu, show, se cuidem, lavem as mãos, que eu já tá passando muito tempo. Vamos ver se dá aqui.